Mais uma vez estamos aqui para mergulharmos no Evangelho. Hoje é o capítulo 11 do livro de Marcos. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Ai, não acredito nisso. Boa tarde para quem está entrando ao vivo aí. Deixa eu pegar isso, peraí. Às vezes, última meditação, 1 hora, nenhum latidozinho. Hoje, menos de 1 minuto. Boa tarde, Paloma. Que é o instinto protetor, sabe? Boa tarde. Acho que tá fazendo certo, tá protegendo, né? Deixa eu dar um pouquinho mais do lado aqui. Boa tarde aí, pessoal. Oi, gente. Vamos meditar no Evangelho. Oi. Mergulhando, né? Mergulhando. Vamos lá. Vamos direto hoje. Se você tem acompanhado... Tá balançando, né? Se você tem acompanhado aí a série e tem te ajudado, né? Tem feito sentido para você. Se tem te ajudado tanto quanto tem nos ajudado, então você pode já deixar aí o seu like, né? Curtir. Comentário não. Comentário depois, se você quiser, de forma sensata. A gente pede, pessoal, com o objetivo de alcançar mais pessoas. É isso. Tá balançando. Qualquer toque aqui tá balançando aqui. A gente pede com o objetivo de alcançar mais pessoas. Mas é claro que comenta, compartilha quem quiser. Não é verdade? Quem quiser. Mas agora, se você tem acompanhado, você já pode deixar o seu like, já deixaram aí, ó. E o comentário depois, mediante ao que nós vamos meditar aqui, o que lhe chamou mais atenção, o que lhe tocou mais, tá bom? Então vamos direto ao ponto aí, versículo 1, eu vou iniciar a leitura, depois Michele dá continuidade. É o ministério de Jesus em Jerusalém. A entrada dele em Jerusalém, Jesus confronta os líderes em Jerusalém. Nós lemos isso aqui em Mateus 21. Mateus capítulo 21, a gente leu bastante. Nós falamos sobre isso aqui, mas vamos lá. Vamos ver se tem algo diferente ou se o Espírito Santo nos inspira, que está acontecendo isso. Tem coisas em Marcos que se repetem, muitas coisas, a maioria, que se repetem em todos os evangelhos, né? Os 4 são similares, mas o Espírito Santo inspira você, fala com você uma coisa que não falou na outra leitura, na outra meditação, fala conosco. Aconteceu na meditação passada que deu falar assim, olha gente, nós já falamos sobre isso, essa questão do divórcio aí, então a gente vai falar aqui mais rápido. Aí a coisa foi se desenvolvendo de uma maneira que a gente acabou falando do divórcio em Marcos 10, bem mais do que a gente falou em Mateus capítulo 19, que é o capítulo que fala sobre esse assunto lá em Mateus. E na verdade essa inspiração, ela vem de acordo com alguma coisa que a gente lê e aí associa, né, situações que a gente viveu, experiências com Deus, né? O aprofundamento hoje no Evangelho nos dá uma capacidade de compreensão, de avaliação, de discernimento muito melhor. E isso tem acontecido na nossa vida, com certeza, se você continuar se aprofundando, lendo, meditando, aplicando isso na sua vida, também vai trazer esse entendimento, esse discernimento, esse conhecimento e, consequentemente, vai trazer frutos, né? A aplicação desse conhecimento. É isso aí. Então vamos lá. Quando se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram às cidades Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus... Olha só, gente. Tô recebendo aqui um chameguinho. É brincadeira, né? No Monte das Oliveiras, Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho,
no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no, tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas: o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Versículo 4. Os 2 discípulos foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, exatamente como havia sido previsto: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Versículo 7. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso faz a gente refletir que quando a gente se move para um propósito aqui nesse mundo, como discípulos de Jesus, seja ele qual for o propósito, né? Aqui nós estamos na missão de plantar uma igreja, de levar o evangelho, de resgatar, né, os valores corretos do evangelho, que muitos foram distorcidos, né, ao longo dos últimos anos, e isso causou um efeito colateral muito grande, enfim. Mas o que tem nos movido é um propósito. E quando a gente nos move por propósito, aí falando novamente, seja ele qual for, então pode ser que o seu propósito aqui, como filho de Deus, seja um outro propósito, mas tudo trabalhando em prol do reino, né? Então, no seu trabalho, com a sua família, Deus, a gente tem que ter essa confiança que Ele providencia os recursos, né? Ele coloca as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade, essa paz, que quando nos movemos por um chamado de Jesus, por um propósito, quando Ele fala, vem, me segue, vai por esse caminho, é um caminho que não tem muitas garantias, né, de como que vai ser lá no futuro, mas nós temos uma promessa, né, que Ele nos deixou, que Ele é o caminho da verdade e da vida. Então, esse é o caminho, né, nós temos sonhos, nós temos objetivos, nós temos planos, porém, quando a gente se move por esse propósito, Deus, Ele também cuida da gente, né. Que na verdade é o propósito dele, né, isso é muito, 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 muito profundo. Existem pessoas, a gente já falou isso, que elas criam seus próprios propósitos, de acordo com suas convicções, vontades, preferências, desejos, seus próprios pensamentos e sentimentos, e elas querem que Deus se inclua no propósito que é exclusivamente, que nasceu do seu coração, que é dela. O propósito é dela. E ela teima e quer que seja feito, que se cumpra o seu propósito e que Deus venha abençoar o seu propósito. E aí está a frustração de muitas pessoas, de muita gente mesmo, pessoal. Em contrapartida, tem pessoas que, de acordo com tudo que Michele falou, e eu não vou repetir, o propósito é de Deus. E é por isso que flui. E é por isso que surge a pessoa certa no caminho daquela outra. É por isso que vem a pessoa certa, no lugar certo, da maneira certa. A gente não correu bem. Então, e por que há essas providências? Por que coisas sobrenaturais acontecem nessa caminhada? Porque a pessoa não está vivendo
o seu propósito. Ela se incluiu, ela se permitiu ser inclusa pelo próprio Deus no propósito que é dele. É dele. Então ela se submete, entrou no propósito dele, e no propósito dele, nos seus planos, as coisas realmente fluem, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então isso é uma tremenda reflexão que a gente tem que fazer, tremenda, parar e pensar mesmo, a gente tem que mergulhar, além do evangelho, mergulhar dentro da gente, nas nossas intenções, e saber se realmente, ser sincero com a gente mesmo. Cara, eu Marcelo, vou ser sincero, eu vou orar, vou pensar. Por exemplo, o Vida de Filho, ele é um propósito meu. É claro que estou dando esse exemplo, mas isso foi pensado bem antes, né, da gente decidir. É um propósito meu, isso é uma coisa minha, isso é uma coisa da nossa cabeça, e eu estou querendo, forçar e querer que Deus abençoe uma coisa que eu estou criando, sabe? Plantar uma igreja, a mesma coisa, o local dessa igreja ser plantada, sabe? Qual lugar, qual estado. Então aí a pessoa que quer realmente agradar a Deus e se entrega para Ele, ela vai orar. Ela vai falar, Senhor, que seja feita a tua vontade, me dá a direção, tira isso de mim, se não é teu. Ou coloca, sabe? Eu creio que Deus faz isso. Ele tira quando a pessoa permite, quando ela ora, quando ela se entrega. Ele tira ou aumenta, sabe? Ou tira ou faz o coração arder mais ainda para aquilo ali. E arder porque é o propósito dele. E aí ela vai tomando a decisão de acordo com as direções dele, dentro do propósito dele, aí a coisa realmente não tem como dar errado, né? E se eu estando dentro da vontade de Deus, se algo me acontecer de ruim, ontem nós compartilhamos um testemunho de uma moça que foi curada, né, de uma doença rara, e é um testemunho muito forte porque fala sobre isso. Inclusive tem uma passagem que diz, né, que os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Porque algumas doenças eram originadas por pecado, mas nesse caso, Jesus havia falado, os discípulos perguntaram, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? E aí Jesus, ninguém pecou, nem ele nem os pais, mas isso está acontecendo para que Deus seja glorificado. Então quando a gente está no centro da vontade de Deus e sabe, né, realmente da nossa fidelidade a Ele, do nosso coração rendido a Ele, então nos sobrevêm situações que a gente não espera, ou problemas que a gente não entende, ou se pergunta até por que está acontecendo. Então aí uma lição, porque Deus quer ser glorificado. Então aí exige nossa fé, a confiança depositada nele, para que a gente permaneça fiel, né? Então ali os discípulos viram a providência que Jesus estava mostrando para eles, olha, vai tal lugar, assim, fala com aquela pessoa que você vai ter o jumentinho ali à disposição para pegar e a gente usar. Então, muitas vezes você na sua caminhada com Jesus, ele vai te impelir a isso. Você tem uma necessidade, ele vai te mostrar, fala com aquela pessoa, ou faz assim, ou faz dessa maneira. O Espírito Santo dentro de nós, que é Jesus, nos dá essa direção. Né? Para cumprir o propósito dele. Porque, por exemplo, essa entrada em Jerusalém, dessa maneira, isso está em Zacarias, quem quiser anotar, capítulo 9, versículo 9. Então, essas coisas que acontecem ali, tanto em Mateus como em Marcos, são passagens que a gente vê se cumprir a profecia realizada lá no Antigo Testamento. Então, havia um plano. Tudo é um plano, né? Um propósito, plano e propósito, isso aí que a gente está falando aqui. Vamos seguir aqui. Essa expressão Hosana é uma exclamação de louvor, né? Em sua forma hebraica, significa salva agora. Hosana, salva agora. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde.
Eu vou ler aqui um pouquinho, bem rápido, de forma bem objetiva, o comentário que tem aqui. No primeiro século, Hosana já não era usado como um clamor de socorro diante de inimigos, mas havia se tornado uma expressão de júbilo e alegria. Louvado seja o Senhor. Usado hoje, né? Para o povo, trata-se de exuberantes boas-vindas e a um peregrino famoso, profeta da Galileia. O milagre da ressurreição de Lázaro pode ter contribuído para aumentar o entusiasmo daquele dia, mas mesmo os discípulos só entenderam realmente esse evento mais tarde. Para Jesus foi o cumprimento da profecia, como nós falamos em Zacarias 9:9. Ele se preparou cuidadosamente para a ocasião e se apresentou ao povo de Israel como Messias, o ungido de Deus. Vamos então agora aqui a essa parte que Jesus amaldiçoa a figueira. Tem duas partes, né? Nós vamos ler aqui, Jesus amaldiçoa a figueira, a primeira parte, depois Jesus purifica o templo e depois Jesus amaldiçoa a figueira, a segunda parte. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a primeira parte sem comentar, né? A gente comenta só a parte da purificação do templo. Quando nós lermos ele amaldiçoando a segunda parte, aí a gente faz o comentário já da primeira com a segunda, certo? Leia aí o 12 até o 14, por favor. Na manhã seguinte, quando saía de Betânia, Jesus teve fome. Viu que, a certa distância, havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Vamos lá, vamos seguindo. Do 15 ao 19. Pode ler. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado. E os ensinava, dizendo: as escrituras declaram. Então, assim, já estava escrito nas escrituras, porém não estava sendo cumprido o que estava falado, né? Hoje em dia não é muito diferente. Muitas coisas que são feitas são contrárias à palavra de Deus, ao Evangelho. Então, ali Jesus não estava falando algo novo. Ele estava só reafirmando que já era para estar sendo feito, né? Aí as escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com o seu ensino. Agora, tem o 19, né? Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Agora nós vamos entrar na segunda parte, né? Jesus amaldiçoa a figueira, a segunda parte. Mas antes de entrar nela, deixa eu ler aqui esse comentário com vocês. Jesus não amaldiçoou a figueira simplesmente porque não havia frutos nela. Ele realizou um sinal profético, como fizeram os antigos profetas. Assim como julgou a figueira, também julgou o templo e o culto de Israel, no qual não encontrou nenhum fruto. Porque não é à toa que tá aí, Jesus amaldiçoou a figueira, parte 1, Jesus purifica o templo no meio, e Jesus amaldiçoa a figueira, parte 2. Ele julgou aquela figueira, né? Ali foi um juízo da parte dele com respeito à figueira que não estava dando fruto, mas não era sobre algo físico, não era apenas fisicamente para ele comer e ter sua fome saciada. Frutos do Evangelho, frutos de arrependimento. No templo não se dava, os líderes não tinham esses frutos
de misericórdia, frutos de amor, frutos do Espírito, frutos de Deus. Eles não tinham. Então, não dá para desassociar o que Jesus fez ali no templo com a passagem da figueira. Entende? Ele estava exercendo juízo sobre aquela figueira e exercendo juízo sobre o templo, purificando o templo, reprovando completamente o que estava sendo feito dentro do templo pelos líderes religiosos. Então é importante a gente ter esse entendimento aqui de contexto, né? Porque se a gente ficar apenas aos versículos ou a um ou outro, além de não entender, a gente ainda acha que é apenas por uma questão física, ele estava com fome, a figueira não deu fruto, e o Tânia amaldiçoou a figueira, muito mais do que isso, muito mais profundo. Então vamos ler aí do 20 até o 26, Michele, pode seguir. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: "Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou." Então Jesus disse aos discípulos: "Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês..." Só um detalhe, desculpa. Jerusalém depois foi punido, né? Foi destruído, e o templo também, pelos romanos. Então, se cumpriu. Assim como a gente está falando de profecias do Antigo Testamento que se cumpriu, também aquilo que ele fez depois veio a se cumprir. São os propósitos de Deus se cumprindo, né? E a história se repete, né, gente? A vida é cíclica. Então, o que aconteceu lá atrás acontece século após século após séculos e até o fim dos tempos. Sim, né? Inclusive o templo sendo usado como mercado, né? Exatamente. Então, Jesus disse aos discípulos: "Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados." Então é uma condição aqui, né, que Jesus colocou pra gente, que o perdão é uma condição pra gente ser perdoado por Deus, né? Porque se Ele nos perdoa, quem somos nós para não perdoar os outros, né? Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados, né? Aqui ele está dizendo, como ele está dizendo. Gente, vale a pena, vale muito a pena, principalmente se você não assistiu. E ele estava falando isso para os discípulos, né? Sim, vale muito a pena assistir lá Mateus 21, que aí a gente entra nos detalhes de como que era feito esse comércio. Porque havia havia um conchavo, né, dos poderes econômicos, sistemas, o sistema econômico, o sistema religioso e o sistema político. E tudo isso dentro do templo. Aí entra aquela coisa que você fala do mundo, né? Esse entendimento real, né? Realista, maduro, que hoje nós temos sobre mundo e igreja. O mundo, as pessoas logo pensam em lá fora, né? Fora da igreja. Fora da igreja, então é o mundo, dentro da igreja, então não é o mundo, é o contrário do mundo, é o ambiente ideal, maravilhoso. Teoricamente é assim, sabe? Deveria ser assim. Ou se acontece na igreja, é um comportamento que eu posso relevar, me espelhar também, ou reproduzi-lo. Ou repetir. Então, dentro da igreja, ou eu repito ou relevo. E às vezes relevo com aquele pensamento, com aquela frase pronta e muito repetida, ou outras frases do tipo: olha para Jesus, deixa para lá. Então eu reprovo quando é lá fora, eu reprovo quando é fora daquele ambiente,
mas eu relevo porque se trata de igreja. Ou repito, ou reproduzo, ou copio, ou relevo. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. A gente nem copia o que é errado, né? E nem releva o errado também. Né? E nem releva o errado. Então Jesus ele vem combatendo isso. Tem a questão de lucro, tem a questão da moeda da época, tem as porcentagens, tem esse conchavo, e a gente fala mais sobre isso lá em Mateus, no capítulo 19, tá bom? No capítulo 21, melhor dizendo, Mateus 21. Vamos seguir aqui no versículo 27. Eu vou ler agora. A autoridade de Jesus é questionada. Mais uma vez voltaram a Jerusalém enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Aí você vê o povo recebendo ele, Hosana, e os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo. Olha só, vamos classificar aqui esses três grupos. Quando Jesus passava pelo templo, primeiro, os principais sacerdotes, os principais, sabe? Os principais sacerdotes, os mestres da lei, segundo, e os líderes do povo, quer dizer, tudo liderança, toda liderança, vieram perguntar a ele: com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: eu lhes direi com que autoridade faço essas obras, essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiam a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que era profeta. Por fim, quer dizer, se respondem uma coisa, a gente falou isso também lá, a gente vai falando aqui, vai lembrando, né? Muito bom, a meditação de Mateus foi muito boa. Hoje a gente está meditando no 11, né? A de Marcos 10 também eu gostei muito, porque teve bastante coisa que nós falamos que a mais, né? Novas até comparado a Mateus. Então é o que a gente falou no início do vídeo, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo tenha liberdade aí em nós. E aqui eu lembro, aqui é muito interessante, isso nos faz refletir nessa preocupação exagerada que eles tinham com a reputação e não com o caráter, com a reputação e não com os frutos que eles davam, e não em agradar a Deus, Já vou falar mais sobre isso, a diferença dessas duas coisas. Só terminar aqui, ó. Então eles responderam: não sabemos, né? E Jesus replicou: então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Então vamos refletir aqui nisso, Michele. Se eu quero agradar a Deus, o meu foco está nos frutos, está no caráter, está no meu interior. Porque é para onde Deus olha, é o que Ele quer. Mas se o meu foco sou eu, né? Eu sou o meu Deus, é o meu ego, então eu vou me preocupar não com o meu interior, não com o caráter, não em agradar a Deus. Eu vou me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim, com a minha reputação, com o que vão falar de mim, com o que vão pensar a meu respeito. Então eles, aqui ó, se eles eles discutiram, se dissermos que vinha do céu, ele vai perguntar: por que a gente não creu em João? Quer dizer, eles sabiam que eles não criam. Mas se a gente falar que é humana, aí
é complicado, porque eles tinham medo que o povo falar que era humano, porque o povo cria em João. E eles queriam estar bem com o povo, eles queriam estar bem na fita, né? Eles queriam ter, que o povo continuasse ou tivesse uma boa impressão deles. E assim, aqui Jesus está tirando uma lição muito importante, né, dos princípios e valores dos céus, que é diferente dos princípios humanos, né? Porque aqui nos princípios humanos, muitas vezes as pessoas escolhem, né, estar bem, né, diante da maioria, mas muitas vezes elas não estão dispostas a externarem ou estarem do lado do que é certo, porque estar do lado do que é certo ali naquele momento faz ela ter algum certo prejuízo, alguma certa rejeição, e ali eles na verdade, dá a entender que eles não queriam falar que João Batista não tinha poder do céu, porque se eles falassem que não tinham o poder do céu, eles iam ficar mal com o povo, e o povo ia se voltar contra eles. E se falasse que tinha, então eles tinham que crer, eles estariam respondendo a própria pergunta que fizeram. Exatamente, estariam afirmando, né, que ele era o Messias. Que Jesus era o Messias. Então, eles não queriam falar isso, né, assumir isso, por mais que eles estavam ali à sua vista todos os sinais, mas eles não queriam dar o braço a torcer, né, porque isso faria eles terem que se curvar, eles terem que se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, ia vir à tona, né, as trevas que haviam neles. Então, por que as trevas fogem da luz? Porque as trevas é dissipada, a luz, né, mostra as trevas. Jesus fala isso em outros lugares. Então, ela não se aproxima da luz, ela não se inclina. E é isso que ele está querendo dizer. Então, fica aí essa lição pra gente, né? Porque aí a gente... Importa-nos agradar a Deus. Sempre, né? Então, ainda que isso, muitas vezes, tenha que nos prejudicar. Nos custe algo. Então, Valores, princípios de Deus são inegociáveis, né? Então, a gente vai chegar a um determinado momento que não há poder político, que a igreja nasceu para ser perseguida, né? Nós estávamos refletindo sobre isso essa semana. A igreja sempre vai ser perseguida pelo mundo, porque o mundo tem ideias e fundamentos contrários à palavra de Deus. Ela só não é perseguida se ela se sujeitar ao mundo e trazer o mundo para dentro dela. Exatamente, né? Exatamente. E também quando fala de... Vamos encerrar, né? Porque quando fala de perseguição também, é perseguição mesmo, pessoal. Perseguição por Jesus, perseguição por fazer o que é certo, pela verdade. Porque o tipo de perseguição que muitas pessoas classificam, o que muita gente chama de perseguição, não é perseguição. Não é perseguição pela verdade, pelo evangelho, pelo que é correto. São simplesmente comentários, refutações, questionamentos de erros que são cometidos, né? Então, a Michele, ela trabalha no local, ela estuda no local e ela, pela verdade, ela mantém uma postura e começam a perseguir ela por causa da verdade. Graças a Deus. O Evangelho nos ensina a dar graças a Deus quando a gente está sendo perseguido. Bem-aventurados somos pela verdade. Agora, se a Michele vai lá naquele local de trabalho, de estudo, ela chega atrasada, ela não faz o trabalho, ela não trata as pessoas bem, ela está fazendo coisas que não estão de acordo com o Evangelho. Aí começam a criticar, começam a se voltar contra ela. Aí ela vai chamar isso de perseguição. Eu estou sendo perseguida. Tá de brincadeira, isso não é perseguição. Isso aí isso é uma colheita, está colhendo o que ela plantou. Agora, é muito fácil a pessoa se vitimizar e chamar de perseguição, porque isso afaga o seu ego, né? Então, eu estou sendo perseguido, então estou agradando a Deus. Se alguém roubou e é chamado de ladrão, isso não é perseguição, né? Isso aí é um fato que aconteceu. Fato é fato, colheita é colheita, perseguição é perseguição. É simples assim. Deus abençoe muito vocês, muito, 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 sua família, seus caminhos, sua mente para guardar esse evangelho, seu coração para fazê-lo cada vez mais queimar de amor
por Jesus, pelo Evangelho e pelas pessoas, e pelo próximo, por gente, para ajudar o máximo de pessoas de acordo com o propósito que Deus tem para você. Deixa aí o seu comentário, agora sim, né? Eu sempre achei estranho no início do vídeo alguém já pedir comentário ou pedir que compartilhe, não sabendo o que vai vir. Mas agora que já acabou, né, que você já ouviu, se te tocou, se agregou, se abriu a mente, se te ajudou, eu peço a você que, além de curtir, que você deixe um comentário e que você compartilhe também. Não é isso? É isso aí. Vamos seguir mergulhando ou não? Vamos? Então, vamos em frente. Vamos deixar o Espírito de Deus nos moldar. Hoje a gente está sem o microfone, estamos fazendo alguns testes aí, vamos ver como é que vai ficar na prática esse vídeo aqui no YouTube. E vamos que vamos, né? É tudo com essa simplicidade aqui. Mas não é um curso, é gratuito, é aberto. Às vezes algumas coisas dão muito certo, às vezes não dão muito, mas uma coisa é certa. A gente está aqui de todo o nosso coração, com todo amor, com toda a fé, e o que a gente está pregando aqui não é de nós, não é coisa da nossa cabeça, não é nossa opinião, é o Evangelho e do jeito que ele é. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até a próxima.